A Montanha Mágica 54, parte 2, bateria. Então, esse narrador delicioso, né, que ele consegue analisar todas as que ele coloca em mão para analisar, né? Ele analisa com uma leveza, um certo cinismo, né, todos os defeitos humanos, né? Inclusive os dele mesmo. Perceba, seria muito difícil para ele conseguir isso se ele estivesse inserido naquele mundo, né? Porque, por exemplo, tem a tua autoimagem que você tem que preservar. Porque, por exemplo, você pode ofender as outras pessoas. Porque, por exemplo, o fato de você apontar algum erro na sociedade, as pessoas podem interpretar que você está apontando esse erro porque você é extremista, ou você tem esse erro, etc, etc, etc. Então, quando você está na situação, há muitos aspectos práticos reais da vida para que você tenha que cuidar, de modo que a tua análise fica enviesada pela situação real, né? Uma vez que você é um morto, porque é isso que o narrador dos Memórias Póstumas é, né? Como é que ele fala? Ele fala que não sou um... poxa vida, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Aqui. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então ele não é um autor que morreu. Ele é alguém que morreu e se tornou autor, né? Então, por ele ser um defunto autor, para quem o túmulo foi o berço, ele vai falar isso logo depois, ele consegue essa posição privilegiada, essa posição distanciada, né? E distanciada não só dos outros, porque aí seria basicamente fofoca e acusação, mais ou menos o que a prima Justina, por exemplo, fará em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela consegue olhar em volta e fofocar e falar mal de todo mundo, né? Mas como ele está distanciado até da vida dele mesmo, porque ele já está morto, ele consegue analisar as próprias auto-enganações, né, e os seus próprios defeitos. E é claro, esse é uma das coisas que o Machado de Assis faz melhor. Talvez o Machado de Assis seja o autor que faça melhor isso no mundo inteiro, mas ele tem esse distanciamento. Perceba que depois, quando Dom Casmurro vai narrar a sua história e narrar as suas ingenuidades e os seus erros de menino, ele o faz já mais ou menos isolado daquela sociedade. A Capitu, o livro começa, né? A Capitu não está mais com ele, a mãe dele não está mais viva, a prima Justina também não, José Dias morreu, o tio Cosme também. Ele tem ali uns amigos de recente data, e por causa disso ele novamente tem esse afastamento que dá a ele a oportunidade de, por exemplo, criticar o menino que ele foi e tentar analisar a situação. Ele diz, às vezes ele tenta, né, de forma, como é que se diz? De forma imparcial, como é o que o Hus está tentando fazer aqui. Mas é claro que a gente sabe que talvez não, mas pelo menos ele tem um afastamento para que ele possa olhar, né? A terceira e última referência, eu acho que vai ser a última, é logo no comecinho do livro To Kill a Mockingbird. Em português foi traduzido como To Kill a Mockingbird. Poxa vida, desculpa pessoal, eu vou colocar no comentário, eu esqueci o nome do livro em português. Mas é só uma passagem sem muita importância, mas ele começa dizendo que o irmão dele teve um acidente e quebrou o cotovelo. E aí ele falou que depois de decorrido algum tempo que eles tinham a possibilidade de analisar o que aconteceu, eles achavam que era, e aí eles continuam, né? E novamente você tem essa ideia que no calor do momento, no meio do calor da discussão, é difícil analisar as coisas, ok? Bom, essa foi a terceira referência literária. Eu preciso me referir a mais uma questão, que é uma expressão no inglês que é take a step back, ok? Or taking a step back.
que basicamente é dando um passo atrás, né? E taking a step back você usa muito para falar, por exemplo, você sempre pratica tal esporte e aí você fala, oh, taking a step back, eu acho que na verdade eu pratico esse esporte por causa disso, por causa daquilo e por causa daquele outro, né? Então você imagina mais ou menos, você tem um círculo. Eu vou mudar a analogia porque vai ficar mais dramática, né? Vamos lá, tem um casal que só briga, um dos casais do Dalton Trevisan. Oh, hoje eu tô cheio das referências, né? Então parece culto. Então um dos casais do Dalton Trevisan, lembre-se que uma das frases mais interessantes do Dalton Trevisan, que acho que é mais ou menos assim, por toda Curitiba, casais... ou maridos e mulheres se crucificam na mesma cruz, alguma coisa assim, se crucificam mutuamente na mesma cruz, né? Então você tem aquele casamento típico de um conto de Dalton Trevisan, onde que a mulher odeia o marido odeia a mulher, provavelmente a mulher vai lá colocar caco de vidro moído no feijão dele para ele morrer aos poucos. Então você tem esse casal e essa pessoa briga. E aí depois pensa, não, eu vou me separar e vai acabar com tudo isso. E ela volta, porque não tem força moral suficiente. E aí briga novamente, volta, briga novamente. Lá pela 57ª vez que ela briga e volta, qualquer pessoa de fora notaria, olha, você brigou mais uma vez agora, você vai voltar. Você vai voltar, é esse teu destino aí. Se você não mudar nada, você vai voltar. Mas a pessoa que está dentro do fogo ali, ela piamente acredita que dessa vez ela vai acabar com isso. Ou quando eles voltam, né? Agora a gente vai se respeitar. E agora, a partir de hoje, a gente vai tomar uma decisão, né? E a gente não vai ofender um ao outro. Eles acreditam, por estar naquele fogo, naquele círculo, né, vicioso de ódio, por exemplo, nesse caso específico, eles acreditam piamente que dessa vez sim, ou eles vão se separar de uma vez, ou dessa vez sim, vão conseguir respeitar um ao outro e acertar as coisas, né? Não notam eles que, por exemplo, eles só querem se respeitar agora por causa do trauma da última separação, que deu aquele medo imediato e isso vai se desgastar e em pouquíssimo tempo estarão brigando de volta. A expressão taking a step back seria se uma dessas pessoas, uma vez que está aqui o círculo de fogo e ódio, digamos aqui, assim, a pessoa vai pegar e dar um passo atrás e olhar toda essa situação de fora e vai pensar, olha, aconteceu isso, se não fosse comigo, né? Vou abstrair essa situação, acontece isso, aquilo, não tendo preocupações práticas, vou analisar qual é a verdade da situação. E isso daria à pessoa um privilégio, uma posição privilegiada. Assim como o Hans tem uma posição privilegiada para analisar a sociedade dele, assim como o narrador do Memórias Póstumas tem uma posição privilegiada para analisar a vida inteira dele, e o Dom Casmurro tem uma posição privilegiada para analisar a sua infância e adolescência e juventude. Bom, então é isso que Hans faz. É claro que há um perigo nisso, né? Sabe aquela história do monge oriental que abstrai de todas essas preocupações da vida e olha toda essa sociedade interagindo como formiguinhas, né? Tudo isso é mesquinho, né? E na verdade só há o tudo, etc, etc. Parece muito bonito, pode ser muito bonito, mas pode ser também você só está sendo um isentão. Você só está se isentando da tua situação real na vida. Tudo bem. Eu dou um passo atrás, analiso a situação, tenho esse insight, sei a verdade da situação. Só que agora eu vou ficar de fora e não vou viver lá no mundo obscuro em que o narrador de Memórias Póstumas vive, no mundo de morte. Então eu não faço mais parte da sociedade porque eu consegui criticá-la, eu não faço mais parte do casamento. Quer dizer, nem a história de fazer parte do casamento, mas o problema do casamento já não é meu porque eu consegui olhá-lo de fora, né? Perceba que é um perigo de morte aqui, né? Então, se por um lado essa postura nos dá um insight,
maravilhoso, por outro lado, ela contém em si um perigo muito grande, né? Repare que eu, estando no casamento de ódio, dei um passo atrás, analisei todo o casamento, eu posso escolher voltar à realidade e falar, beleza, agora eu entendo o que está acontecendo. Eu volto, ou faço coisas diferentes para consertar o casamento, ou termino o casamento, mas de um jeito ou de outro eu enfrento a situação, né? Eu não sou um morto, eu não estou acima dos dramas da sociedade. Através da minha imaginação eu consigo me afastar um pouco para entender os dramas da sociedade. Mas através da minha imaginação, se eu me afasto tanto a ponto de que nada de toda essa interação, de todo esse engajamento em que as pessoas vivem faça sentido para mim, se eu chego a esse ponto, então eu só sou indiferente. Então eu sou parecido com uma pessoa que está em estado catatônico, né? Estou lá, tanto faz se eu comer ou não comer, tanto faz se eu ir ao banheiro ou ir no banheiro. Eu tenho problema em falar em ir ao banheiro, eu prefiro muito mais falar em ir no banheiro. Bom, isso não é importante, mas tanto faz, eu posso ficar aqui cagado, com fome, desnutrido em cima dessa cama porque nada me importa. Perceba, é muito bonita essa ideia de eu não deixo nada da interação das pessoas e do mundo me atingir. Então você imagina um monge nobre, né, não deixando nada atingir, mas pense no outro estado. Quem está num estado de depressão extrema em que nada faz diferença, no estado de semi-morte, ele tem essa mesma opção. Tanto faz se as pessoas casam ou se separam, tanto faz se as pessoas se odeiam ou se amam, tanto faz se as pessoas dão ou não dão comida para uma criança faminta, tanto faz, né? Então esse é o perigo desse afastamento. Perceba que o Hans, ele quer se afastar para ficar afastado porque aquela sociedade é cruel. Ele não tem nenhuma proposta para melhorar aquela sociedade, ele não tem nenhuma proposta nem para ir para um lugar melhor, ele vai ficar ali mais ou menos descansando, né, e esperando, ficando naquele eterno presente ali, e ele não vai precisar se preocupar com essas questões, com essas ninharias, e não vai precisar nem decidir que lado da briga, que lado da interação, da verdade, ele vai assumir, né? Que lado que ele vai ser o dele.